Bom, uma vez que a gente já viu, então, recordou essas questões de matemática básica, essa parte de pré-cálculo, né? Vamos então agora entrar no estudo do principal objeto que a gente trabalha nesse curso, que é funções. Então a gente vai recordar o que é uma função, alguns exemplos, algumas nomenclaturas que a gente utiliza. Basicamente uma função, pessoal, é uma associação de elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto, tá? Então, por definição, o que significa uma função? Então, uma função, ele é uma terna, né? O que é uma terna? Ela vai ser composta por três itens, dois conjuntos e uma regra, né? Uma lei que associa esses elementos desses conjuntos. Então, vai ser o conjunto de partida, o conjunto de chegada e a regra, né, a lei de como que eu vou associar os elementos deste conjunto de partida no conjunto de chegada, ok? Então esses três itens aí formam o que a gente chama de função. O conjunto de partida a gente vai denominar por domínio. O conjunto de chegada a gente vai denominar por contradomínio. E a regra, né, a lei que associa cada elemento do conjunto de partida no conjunto de chegada é o que a gente vai muitas vezes chamar de função, tá? Mas sempre que eu falo em função tem que ter três itens, né? De onde eu estou saindo, onde eu estou chegando e qual é essa lei de associação, ok? Basicamente é isso, né, que a gente tem. Bom, então a notação que a gente vai utilizar, né? Então f vai ser a minha função, então a f ela vai de um conjunto A num conjunto B, então A é o nosso conjunto de partida, que a gente chama de domínio, e B é o conjunto de chegada, que a gente chama de contradomínio, e aqui a gente tem a regra. O que ele vai fazer? Ele vai levar o elemento A no elemento B. Então esse elemento B a gente vai chamar ele de f de A. F de A, então eu vou pegar a função e vou aplicar nesse elemento A, eu vou chegar no elemento B. Então a função leva o A no B. Ok? Então são esses três itens aí que a gente tem. O domínio da função, que é o conjunto A gente vai denotar por D índice F. Então df. Aqui é o domínio da minha função. Ok? É de onde ela está saindo. Então B é o contradomínio. E aí, dentro do contradomínio, pessoal, a gente tem um conjunto muito especial que a gente chama de imagem, né? Denotado aí por IM de F. Né? O IM de F, a imagem, ele vai ser um subconjunto do contradomínio. Então, ele vai morar aqui no conjunto de chegada. Tá? Nesse conjunto de chegada, então, ele vai se constituir pelos elementos Bzinhos que estão em B, de tal forma que existe um A que é mandado pela F nesse Bzinho, ou seja, todo mundo que realmente está na imagem, né? Então, realmente é como se eu fizesse, né, olhasse quem é que está recebendo a imagem de alguém lá do outro lado, né? Porque tem o conjunto de partida, que é o domínio, o conjunto de chegada, que é o contradomínio, e aí a gente tem essas associações, né? Só que nem todo mundo vai ser atingido do outro lado, às vezes, né? Então, o conjunto dos que forem atingidos do outro lado, a gente vai chamar de imagem. É como a questão de uma lanterna, né? Então, a gente pode pegar aí a lanterna do celular, por exemplo, ou até mesmo a luz aqui, né? Por exemplo, nesse quadro aqui, a gente vê o reflexo aqui da luz, né? Então, se a gente pega, por exemplo, uma lanterna, né? E estou num quarto escuro, pego a lanterna e guio ela para a parede. Então, olha só, aqui, por exemplo, ó, certo? Então, eu tenho a minha lanterna aqui, do celular mesmo que eu estou utilizando, e ela está iluminando aqui o meu quadro branco, ok? Olha só, o quadro branco, essa parte toda aqui do quadro branco não recebe luz diretamente dessa minha lanterna, né? Então ela está chegando aqui no quadro branco. Então o quadro branco é o meu conjunto de chegada. Tá? É o meu conjunto de chegada. O conjunto de partida é o quê? É a fonte da luz. É a lanterna do celular. Certo?
E cada raio de luz ele vai sair da lanterna e vai chegar aqui no meu quadro branco, né? Aqui. Olha só que forma aqui, forma basicamente um círculo aqui que é mais forte, que é onde recebe diretamente os raios de luz, certo? Então esse círculo aqui são todos os pontos do meu quadro branco que receberam um raio de luz. Assim funciona com a imagem de uma função. A imagem de uma função vai ser todo mundo que mora no contradomínio que recebeu, né, a flechinha de alguém, que recebeu o raio de luz de alguém. Tá? Então, essa que é a ideia. Ó. Então, você tem aqui uma região. Não precisa ser todo o contradomínio, né, todo o meu conjunto de chegada. Apenas uma pequena região. Tá? Então, essa região aqui que vai ser o meu conjunto imagem. Tá? Então, gosto sempre de associar essa ideia de lanterna, né, para poder ter essa ideia. Né? Se eu miro uma lanterna para uma parede, a parede toda, então, é o nosso conjunto de chegada, né, o nosso contradomínio, mas apenas um pedaço da parede é que vai receber diretamente os feixes de luz. Né? Então, esse pedaço da parede é o que a gente vai chamar de imagem. Então, aqui, mesma coisa que funciona com a função. A função ela vai pegar e ela vai chegar aqui no contradomínio, ela vai atingir um subconjunto. Esse subconjunto onde ela atinge é o que a gente chama de conjunto imagem. Ok? Muito bem. Então esse é o nosso conjunto imagem. Aí a gente tem um diagrama, né, que a gente sempre utiliza quando a gente está falando de funções, que é o diagrama de Venn. Né? Então o diagrama de Venn então, ele representa exatamente isso. Né? O conjunto de partida, que é o que a gente chama de domínio, o conjunto de chegada, que a gente chama de contradomínio, e a lei. Né? Então a lei vai ser todas essas flechinhas que a gente desenha aqui, ó, significa que eu estou associando esse elemento do conjunto A nesse elemento do conjunto B. Este, neste, este, neste, este, neste e este, neste. Tá? E assim por diante. Então esse conjunto de partida aqui é o nosso domínio, é o conjunto A. Esse conjunto de chegada é o conjunto B, que é o nosso contradomínio. E esse tracejado aqui é o conjunto imagem, como eu já expliquei, é formado por todos os pontos que estão aqui no contradomínio que receberam a flechinha de alguém. Tá? Então essa aqui é a ideia de função. Vamos ver então primeiro uma observação. Nesse curso, pessoal, então a gente tem funções aí que saem de um conjunto A e chegam num conjunto B. Tá? Nesse curso, tanto o conjunto A e o conjunto B, que é o domínio e o contradomínio, vão ser subconjuntos da reta, subconjunto do conjunto dos números reais. Tá? Que é o primeiro caso, é o mais simples, né? Quando eu tenho funções de subconjunto da reta na reta. Né? Função de uma variável a valores reais, como a gente fala. Depois, futuramente, né, lá em cálculo 2, a gente vai estudar então funções que, em vez de sair de subconjuntos de R, né, chegando em R, ela pode sair de R2 chegando em R, ou de R chegando em R2. Né? A gente vai expandir, né, a análise, né, todos esses conceitos que a gente vai ver aqui em cálculo 1, para funções de mais variáveis ou funções que chegam em espaços de maior dimensão que não seja a reta, né, o conjunto dos números reais. Tá bom? Mas isso são cenas dos outros capítulos, né, dos próximos cursos que vocês terão. Aqui no cálculo 1, a gente sempre vai trabalhar com subconjuntos, então, da reta, né, subconjuntos reais. Muito bem. Então, o primeiro exemplo aí, a gente tem então essa função, né, representada aqui por esse diagrama. Então, aqui eu tenho o meu conjunto, né, de partida, né, então vamos lá, vamos analisar aqui. Quem que é o meu domínio aqui, pessoal? Então, o domínio da minha função f, ele é quem? É o conjunto de todos esses pontos, né? 1, 2, 3 e 4. Quem é o contradomínio? O contradomínio, ele vai ser todo mundo aqui do outro lado, né? Então, é o 2, o 3, o 4 e o 5. E a imagem, né? Quem é a imagem dessa minha função f? A imagem é todo mundo que recebe uma flechinha, né?
Então, por exemplo, ele está lá no contradomínio. Então, o 2 ele recebe a flechinha, o 4 recebe a flechinha, o 5 recebe a flechinha, mas o 3 não recebeu nenhuma flechinha. Então, o conjunto a imagem vai ser o 2, vai ser o 4 e vai ser o 5. Então, o 3 não entra porque ele não recebeu flechinha. Tá? Então, essa que é a ideia de conjunto imagem. É todo mundo que recebeu, né, a flecha de alguém. Né? Veio lá a função, à medida que eu apliquei em alguém, chegou nele. Tá? Essa que é a ideia de imagem. Muito bem, então aqui a gente tem então essa função representada dessa maneira. Note que teve dois pontos aqui que foram levados em um mesmo ponto. Isso não tem nenhum problema. Tá? Segundo exemplo, se eu tenho então o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, formados por 2, 3, 4 e 5, e eu tenho uma função, né, que associa cada elemento de A em cada elemento de B, que ele faz o quê? Ela pega o x, pega um elemento de A e vai levar em x mais 1. Né? Então, por exemplo, se eu pego o 1, ele vai levar em 1 mais 1, que é 2. Então, o 1 vai ser associado a 2. O 2 vai ser 2 mais 1, que é 3. Então, o 2 vai lá no 3. Tá? O 3 mais 1, 4. Então, o 3 vai lá no 4. Certo? O 4 mais 1, 5. Então, 4 vai lá no 5. Então, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Então, e eu tenho essa G que faz exatamente essa associação representada por esse diagrama de Venn aqui. Ok? Quem é meu domínio aqui? O domínio é meu conjunto A. Então, é o 1, 2, 3 e 4. Quem é o meu contradomínio? O contradomínio é o conjunto B. Né? O conjunto de chegada. Então, é 2, 3, 4 e 5. E quem é o conjunto imagem nesse caso? O conjunto imagem nesse caso, pessoal, ó, esse recebeu, esse recebeu, esse recebeu e esse recebeu. Então, todo mundo que está em B recebeu flechinha. Então, aqui, o conjunto imagem, né, da minha função G é todo mundo. É todo o conjunto B. Então, é todo o conjunto de chegada. Tá? Muito bem. Então, pode acontecer isso? Pode também. Meu conjunto... A gente vai ver que a função recebe um nome especial quando isso aqui acontece, né? Que é sobrejetor. Tá? Mas isso pode acontecer, né? Sem problema algum. Muito bem, terceiro exemplo. Se eu tenho então o conjunto A formado pelos pontos 3, 4 e 5 e B formado por 1 e 2. Tá? E F é a função dada por esse diagrama. Então eu vou pegar o 3 e vou associar no 1. Eu vou pegar o 4 e associar no 1 e no 2. E o 5 eu vou associar no 2. Né? Nesse caso aqui, ele vai ser uma função? Né? F vai ser uma função? Não. Por que ela não vai ser uma função? Porque olha só, quando a gente vem aqui na definição, a gente tem uma parte da definição que diz o seguinte, ó, uma lei ou uma regra que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Né? Então é como se eu faço um envio mesmo. Né? Se eu tenho uma carga, por exemplo, eu vou enviar ela para um único endereço. Não tem como eu pegar uma carga e enviar ela para dois endereços ao mesmo tempo. Certo? Então uma função age dessa forma. Então eu não posso enviar o 4, por exemplo, no 1 e no 2. Então ela só pode enviar o 4 no 1 ou no 2. Tá? Então não pode, né, do domínio sair uma flechinha dupla de um único elemento. Não posso sair duas flechas de um único elemento. Chegar duas flechas em um elemento não tem problema, mas sair duas flechas de um único elemento já tem problema. Então aqui nesse caso não é função. Tá? Então não estamos trabalhando aqui então com uma função exatamente porque não satisfaz essa exigência, né, de que cada elemento tem que ser associado a um único elemento lá no contradomínio.